Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Neste vídeo eu vou mostrar 3 tipos de desviados e explicando sobre cada um deles, tantos os desviados apóstatas e se eles ainda têm perdão, como o desviado da igreja que nunca foi convertido ao Evangelho. Eu já falei com muita gente aqui no canal que era da congregação cristã e que achavam que não tinham mais perdão por terem cometido algum tipo de pecado. Então vamos falar sobre pecados sem perdão, apóstatas e desviados. E se você gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Existem 2 tipos de desviados apóstata. Existe 2 tipos de apóstata. Aquele que deixou a verdadeira doutrina e passou a seguir falsos ensinos. E também existe os apóstatas que nega tudo o que viveu e rejeita a palavra. Vamos tratar nesse vídeo cada um deles, um de cada vez. O primeiro, o apóstata que deixou a verdade e nega tudo o que viveu, abandonou tudo. Se refere a uma pessoa que teve experiências com Deus. Ele foi iluminado, provou os dons celestiais e teve experiências com Deus. João 16, verso 8, lá diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Se a pessoa rejeitar a palavra, que é a voz de Deus, poderá entrar num caminho sem volta e ser condenado. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6. Veja na sua tela. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Veja aqui que trata de uma pessoa que foi regenerada e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovadas para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. É isso aí, voltaram atrás e voltou a ser culpado pela morte de Cristo. Estes versículos podem ser aplicados como a consequência de uma apostasia e nunca como pecado não tem perdão. Tem que saber interpretar. Não é numa passagem bíblica que se resume todo o assunto do pecado sem perdão. A rejeição contínua da palavra pode levar a pessoa numa situação irreversível, onde o Espírito Santo pode se afastar da pessoa definitivamente, levando a um apagamento total e definitivo do Espírito Santo de dentro da pessoa. E veja que se refere a uma pessoa que teve plena comunhão com Deus, uma pessoa que foi iluminada, tinha o Espírito Santo. Ela foi regenerada, ela foi transformada. E hoje essa pessoa nega tudo o que ela viveu. Essa pessoa pode entrar num caminho sem volta. É uma rejeição contínua e deliberada que não há arrependimento. Veja o caso dos fariseus que atribuíram uma obra de Cristo a Satanás. Os fariseus viram Jesus ressuscitar mortos, curar aleijados, cegos, fazia mudos falar, e mesmo assim eles rejeitaram a Cristo. Em Mateus capítulo 12, Jesus os colocou numa situação irreversível. Se a pessoa não se convence pelos sinais e nem pela palavra,
esta pessoa está perdida e não lhe resta mais nada para ela. O que convence é a palavra. Se não se convence pela palavra, está perdido. Em 1 João 5, verso 16, trata de um caso semelhante. Ali fala de dois tipos de desviados: o que rejeita de forma contínua e o que está fraco espiritualmente. Veja na sua tela. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Veja, dois tipos de desviado. Um que pecou para a morte e o outro que não pecou para a morte. Não existe nenhum pecado específico que seja considerado para a morte, morte espiritual. É uma condição. Pecado que não é para a morte, morte espiritual, é aquele que caiu por fraqueza, um deslize, ele caiu. Está arrependido, mas está fraco espiritualmente e não tem mais forças. Este Deus garante que pode orar para ele, que Deus irá restaurá-lo, dando vida espiritual novamente. E já o pecado para a morte é aquele que tem o coração duro e rejeita a palavra de forma contínua e deliberada. O Espírito Santo não insistirá para sempre em levar essa pessoa ao arrependimento. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único meio de levar a pessoa ao arrependimento. João 16:8. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Se ele se afastar da pessoa, está perdido. Pode levar a pessoa a um caminho sem volta, semelhante também, além dos fariseus, a Israel no deserto, a geração do dilúvio e os fariseus. Israel no deserto viu Deus operar. Os maiores milagres que Deus operou foi entre o Egito e o deserto. Eles viram tudo, viveram e foram beneficiados, mas negaram a verdade e murmuraram, e morreram prostrados. Da mesma forma que os fariseus viram Jesus ressuscitar mortos, curar doentes, e eles rejeitaram. Jesus disse que estavam condenados. Em Mateus capítulo 6, verso 3 ao 8, lá fala do batismo que os fariseus foram se batizar com João Batista. Mas João Batista disse que eles seriam condenados mesmo se batizando se não produzissem frutos de arrependimento. Não teria valor algum. Vamos para o segundo caso de um desviado. Agora é o apóstata que continua sendo cristão, mas abandonou a verdadeira doutrina e passou a seguir falsas religiões, falsos ensinos. 1 Timóteo 4:1, veja aí. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todo falso ensino, toda falsa doutrina tem origem no diabo. Muitos pastores e igrejas que zelavam pela doutrina e se apostataram, levando pessoas à perdição junto com eles. Pastores com poder e persuasão, poder de convencer a pessoa, que conseguem convencer as pessoas e levá-las às falsas doutrinas. Toda doutrina antibíblica tem origem maligna, conforme está escrito. Pastores que eram de Deus, que se venderam pela política, eu conheço. Pela política, pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo salário de igreja, se apostataram, levando pessoas à perdição junto com eles. Eu conheço alguns, e até de nível nacional,
tanto aqui onde moro, na minha região, como também a nível nacional. Eu poderia até citar nomes que muitos iriam saber. Pastores que eram homens de Deus e se apostataram, continuam sendo pastores, mas se apostataram, alargueceram a porta do céu, porque precisam de voto, são políticos, precisam de votos, vendedores de curso, vendedores de livro, na internet tem, entendeu? Então são pastores meia verdade, negligentes, não pregam por completo, para não espantar a freguesia. Eu conheço políticos, pastores que vivem de dinheiro de igreja, eles são pastores, se apostataram, se afrouxaram para não perder a freguesia. Agora o terceiro, o desviado da igreja e não do evangelho. E isso abrange hoje a maioria das pessoas que se tornam evangélicas. A pessoa só passa a ser número dentro da igreja quando ela se batiza. Algumas igrejinhas compram piscina ou constroem dentro e a pessoa se ajoelha lá na água lá e se batiza e fica do mesmo jeito. É igual ao batismo dos fariseus que eu acabei de citar, um banho d'água. Se não houver renúncia dos pecados, pecado não é só matar e roubar. Se não houver renúncia do mundo, da carne, foi um banho d'água semelhante aos fariseus, não irá escapar da ira futura. Eu conheço igrejas aqui, pastores, apóstatas, que eles batizam até criança. Eu conheço, só não vou dizer o nome de igreja aqui porque não precisa. Eles pegam crianças de 12 anos, 11 anos e batizam a pessoa de qualquer jeito para fazer número, para dizer que a minha congregação aumentou. Mas são pessoas que não conhecem o Evangelho, nem sabem o que é isso e nunca se converteram. Passa ano, entra ano, sai ano, as pessoas continuam a mesma coisa. Na igreja de saia comprido e na rua de shorts apertado, marcando o corpo, né? Então não se converteu, nem sabe o que é isso. Então foram iludidas por pastores e igrejas com segundas intenções. E quando essa pessoa se desvia, eles falam que a pessoa desviou. Não desviou não. Essa pessoa desviou da igreja, do movimento religioso, mas não do evangelho. Desviado do evangelho é aquele que se converteu genuinamente. Aí sim. Então quando sai da igreja é chamado de desviado, mas não é. Desviado do sistema religioso. É a situação do atual cristianismo. É isso aí, se gostou, dá aí um cliquezinho para ajudar a divulgar. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.